quadriênio 2015-2019 para o cargo de reitor do Instituto Federal de Pernambuco. Gostaria de pedir a todos que sentem-se, desliguem os aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso para que nós possamos dar início ao nosso debate. Vamos convidar agora os candidatos a subir aqui e tomar seus lugares. Anália Keila. Não teria. Geraldo Costa. Candidato Geraldo Costa. Não chegou. Candidato José Mário. Fique à vontade. A ordem dos assentos, o candidato escolhe. Não, a ordem alfabética, minha chamada. A do assento, tá bem. Bem, gente, só corrigindo, por ordem alfabética os assentos, me foi informado isso, e eu estou fazendo a primeira chamada em ordem alfabética. As demais serão de acordo com o sorteio que já foi realizado previamente. Eu chamei Geraldo Costa. Certo. Marcos Maciel. Candidato Valbérico Cardoso. Gente, bem, nós solicitamos silêncio. Nós gostaríamos de pedir que, né, digamos assim, a expressão da plateia, ela pode ser feita, mas de modo curto e moderado, para que nós possamos ter tempo para ouvir os candidatos. Então, conto com a compreensão de todos. Né? Nesse momento, é muito importante para esse processo democrático nós ouvirmos cada candidato e a plateia colaborar com o nosso tempo, que ele é exíguo. Agora, nós faremos aqui, de acordo com o sorteio, cada candidato irá se apresentar. Então, nesta ordem, o primeiro a se apresentar é José Mário, o segundo é Marco Maciel, o terceiro é Anália Keila, o quarto é Geraldo Costa e o quinto, Valbérico Cardoso. Repito, esta ordem está de acordo com o sorteio realizado previamente. Então, professor José Mário, seu tempo, 3 minutos para a apresentação. Bom dia a todos presentes, caros alunos, caros professores do campus de Barreiros e demais colegas professores de outros campi que aqui se encontram prestigiando esse evento. Bem,
a minha apresentação, ela me parecia ser mais ampla, mas o tempo de 3 minutos torna impossível fazê-la toda. Então eu peço a compreensão da plateia, em que eu vou passar aqui alguns slides e de forma muito rápida para ver se consigo, em 3 minutos, fazer uma apresentação da minha pessoa, não é? Meu nome, José Mário de Araújo Cavalcante, professor de universidade há 40 anos, a Unicap, e professor com muito orgulho do IFPE há 30 anos, desde os tempos da antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco, no qual também fui aluno nos anos 60. E por essa razão, me sinto legitimado a estar aqui pleiteando o cargo de reitor através das eleições livres e soberanas dentro das regras democráticas que existem no país. E que, naturalmente, nós vamos seguir, apesar de todo um processo conturbado que tem sido essa eleição. Mas nós estamos aqui combatendo e participando, obedecendo às regras que aqui foram postas para todos nós. Bem, rapidamente, a nossa proposta é o IFPE em novos rumos. Até questiono se já tem rumo, mas vamos propor exatamente nessa linha e se baseia nesses 4 pressupostos aqui: integração das pessoas, diálogo permanente, competência plena, transparência, impessoalidade e meritocracia. São esses os nossos pressupostos de um programa de gestão dentro da nossa instituição, que é fundamental para o desenvolvimento da nação. Pode passar? Bem, essa é a nossa... Infelizmente, houve um problema de configuração nessa colocação aí. Mas aí está, pelas fotografias, vocês podem observar as várias frentes dos quais nós vamos formar profissionais. Seja no campo agrícola, nos campos de laboratórios de pesquisas, na produção de equipamentos, na indústria da infraestrutura, na construção civil e na área portuária. Essa é a missão nossa, precípua, formação de profissionais qualificados nessas linhas. Pode passar? A nossa missão está aí colocada e é por demais conhecida por todos. E por essa razão estamos cientes do nosso compromisso. O nosso compromisso. Pode passar? Esse é o nosso trabalho, não é? Quem eu sou, na verdade, está aqui. Técnico em estradas, graduado em engenharia civil, especializado em saneamento, professor, além de presidente do CREA, que eu fui há 6 anos atrás, nesses últimos 6 anos, pode passar? E tem outros cargos. Professor, seu tempo. Como eu disse, está aí a nossa apresentação prejudicada, porque um tempo desse não dá, na verdade, para se fazer algo que seja consistente e bastante esclarecedor para todos. Mas me coloco ainda nesse debate para esclarecer mais coisas. Peço aqui a compreensão de todos, mas fico honrado com o voto de todos vocês. Muito obrigado. Professor. Professor Marcos Maciel, com a palavra, 3 minutos. Bom dia a todos e a todas, né? Agradecer a presença, né, ao público, né, porque está para o nosso primeiro debate. Fico muito honrado em fazer parte desse certame e agradecer a presença de todos os gestores, né, que estão aqui nos prestigiando. Meu nome é Marcos Antônio Maciel, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife. Fui, né, o responsável pela implantação do campus Afogados, quer dizer, da Ingazeira, desde a sua construção até a implantação da equipe, diga-se passagem, um campus que foi referência a nível nacional e a nível do Instituto Federal, quer dizer, de Pernambuco. Desenvolvemos várias ações. Depois fui responsável pelo último
responsável por um dos concursos dos vestibulares, onde, diga-se passagem, foi um dos mais bem comentados e também onde se ocorreu menos problemas nas nossas atuações. E depois fui convidado para fazer a parte da implantação do campus de Palmares na sua sede provisória. Terminado isso, Abreu e Lima, o campus Abreu e Lima, que estava também com determinados problemas, então conseguimos também fazer essa implantação, apesar que nós não podemos ter o vestibular, que ficou para agora, por motivo, quer dizer, maior. Bem, isso é as minhas credenciais e, por esse motivo, eu estou solicitando, né, a vocês que, na hora que tiver que votar, pense também em mim, né, que eu estou me candidatando para vocês nesse sistema. Não sou muito bom de oratória, mas geralmente tenho boas atividades e execução dos meus trabalhos. Quem quiser, é só verificar por onde eu passei como fazendo parte de uma gestão e fazendo parte da equipe. Normalmente, eu participo da melhor equipe. Né? Voltando. Então, com relação ao nosso instituto, né? O que é que nós pretendemos em termos, quer dizer, de gestão? Eu digo o seguinte, eu sempre trabalhei com, se diz, produção e satisfação sempre. Isso quer dizer, nós estamos precisando, desde já, fazer com que os nossos campos, os nossos servidores, cada vez mais, eles fiquem próximos e que cada um trabalhe com vontade, o que atualmente nós estamos com esse pequeno tipo de problema. Tá certo? Ok. Então, 10 segundos nesse caso, 2 minutos que a gente tem. Era isso que eu tenho que dizer para vocês e, por favor, dê uma olhada na minha proposta, que mais adiante na discussão nós vamos ver. Tá bom? Obrigado. Candidata Anália Keila, 3 minutos para a sua apresentação. Bom dia, gente. Meu nome é Anália. Eu estou propondo a minha candidatura a reitora do Instituto Federal de Pernambuco e venho aqui agora, hoje, mostrar ao Campus Barreiros, especialmente aos nossos queridos estudantes, as nossas ideias e propostas para uma gestão exitosa, uma gestão que vai fazer com que o Instituto cresça mais e mais, como vem já crescendo. Eu sou licenciada em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, com sanduíche na Penn State University. Eu ingressei no Instituto Federal em 1994, que não era ainda nem Instituto Federal, era Escola Técnica Federal de Pernambuco, lá na UNED Pesqueira. E ali trabalhei durante vários anos como professora na área de línguas e também como coordenadora de áreas. Vindo para Recife, eu trabalhei com a coordenação de projetos educacionais, trabalhei com a coordenação de pós-graduação, fui pró-reitora de ensino quando recebi a missão, que alegremente aceitei, de contribuir com a educação no sertão do Pajeú, onde também ajudei a implantar o campus Afogados da Engazeira, fui diretora de ensino daquele campus. Voltando para Recife, trabalhei com assistência estudantil num momento muito interessante, que foi um momento da implementação da política institucional de assistente estudantil e também foi aquele período que o orçamento da assistência estudantil passou de mais ou menos R$700 mil para quase 16 milhões nos dias atuais. A seguir, assumi a pasta de pesquisa, pós-graduação e inovação como pró-reitora e tenho atuado até quando me licenciei, tirei férias para poder concorrer a esse pleito. Então, a minha trajetória me credencia pela visão sistêmica, por conhecer vários campos, por ter sempre contribuído com o Instituto Federal para ser a gestora de vocês, com muito carinho e com muito amor.
as minhas propostas estão no meu Face, Anália 10, por favor, curtam. E meu número é 10. Elas são exemplificadas, por exemplo, pode mudar o slide, por favor. Extensão, nós temos várias propostas para extensão, para pesquisa, para o ensino, para a inclusão social. Nós temos propostas muito interessantes para os estudantes, para cultura, esporte e lazer. Essas propostas mais detalhadas estão no nosso Face. Nós trabalharemos com respeito, honestidade e especialmente, como diz a carta, diálogo. Dia 2, vote 10, vote Anália. Muito obrigada. Passamos agora para a apresentação do professor Geraldo Costa. Bom dia. Poderia falar aqui durante 1 hora sobre o meu currículo e sobre a minha vida dentro da instituição. Vou resumir em poucas palavras. 40 anos de professor, 3 como aluno, uma falta. Enfrentei situações ímpares, quando cursos tinham coordenações abandonadas, comissões de horários abandonadas, e eu assumi. Mas eu não quero falar disso não, eu quero falar de mudança. Há 2 candidatos aqui, cujos mandatos não implementaram o que eles estão colocando aqui. Agora presta atenção que é mudança. Por favor, coloque aí. Aumente aqui, por favor. Aumente aqui. Aumenta esse painel aqui. Presta atenção. Razões da candidatura. Painel acadêmico. Por criticar a atual situação do IFPE, por não possuir linha pedagógica. E vou mostrar a vocês metas políticas que identificam a escola. A escola não é uma escola, é uma galeria de ensino. Não tem linha pedagógica. Eu desafio o diretor e a reitora, qualquer um que vem aqui, para colocar linha pedagógica na instituição. Eu tenho outros aqui a destacar. Observem o que é mudança. Urgente de gestão, novo projeto político pedagógico e estatuto. Racionalização. Olá. Racionalização econômica e padronização das atividades, valorização das ações de comunicação, eleições em 2 turnos. É criminoso o que se fez quando não se deu condições a outros possíveis candidatos. Tem que ter, isso é promessa que eu fiz lá no sindicato, que eu sou coordenador geral, e farei para vocês. Então logo assumo o primeiro papel que eu vou fazer, a primeira ação é colocar eleições em 2 turnos na instituição. O currículo está aí colocado. Muda agora. E agora, pessoal, aprendam o que é mudança. Isto é mudança. Muda aqui. Puxa aqui, não. Baixa aqui um pouquinho. Esse é o método. Isso é o método ímpar que eu criei exatamente para chamar o planejamento pedagógico. Pela primeira vez vocês estão vendo o que é uma possibilidade de fazer um planejamento pedagógico. É simples, em poucas palavras. Isso em verde, levanta mais um pouquinho, por favor. Isso em verde vem a ser um ciclo de estudo. Não vão mais presos a semana. O que simplesmente vamos fazer aí é descolar, separar o horário, o tempo pedagógico do tempo civil, dos dias da semana. Então você pode ter uma palestra que apareça de última hora e não afeta a aula. Se um professor for chamado para uma reunião do diretor... Já acabou? Então, pessoal, infelizmente não deu tempo. Agora vamos ouvir a apresentação do professor Valbérico Cardoso.
Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, os meus amigos, colegas, Anália, Geraldo, Marco Maciel, professor Zé Mário. Gostaria de cumprimentar também a nossa comissão pelo belíssimo trabalho. Gostaria de cumprimentar também a mediadora, Solange Tavares. E a todos aqui presentes, os estudantes, os professores, os administrativos. Me sinto honrado em apresentar o meu nome e trazer minhas propostas para que possam ser avaliadas por vocês e possam ser julgadas. Me breve, por favor, o primeiro slide. Breve perfil, vocês têm tudo isso lá no Facebook e também no site, e também no site do IFPE. Minha informação, eu sou formado, por favor, retorne. Sou biólogo, tenho bacharelado na Rural e licenciatura na Federal. Sou mestre em agronomia fitossanidade, ou seja, sou da área agrícola, isso é importante frisar desse campus. Doutorado em parasitologia. Estou há 19 anos no serviço público, sou professor de biologia, atualmente sou diretor do campus Recife e diretor de pesquisa e pós-graduação, já foi no ano 2010, 2011, e agora, e também em 2011 fui diretor de ensino. Estou finalizando um mandato lá de 4 anos e agora estou apresentando minha candidatura para que vocês possam julgar o meu trabalho lá, conhecer o meu trabalho e as minhas propostas. Aqui estão os pilares, ou os eixos, como queremos chamar, da nossa proposta. Democracia e transparência, pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão, foco no ensino, eficiência administrativa e infraestrutura e programa de atenção ao servidor. No primeiro tópico, eu gostaria de frisar, tem muitos itens aqui, eu vou só frisar alguns, programa de orçamento transparente no âmbito do IFE. Nós temos que dar transparência aos recursos que vêm a essa instituição. Todos os diretores têm que saber quanto tem para gerenciar. Todos os alunos têm que saber quanto o seu diretor está gerenciando e o que ele tem para os devidos ou os diversos programas. Como nós fizemos lá, nós fizemos o orçamento transparente. Colocamos a comunidade a saber o que nós temos a gerir. Então, isso é importante. Quanto à pesquisa e pós-graduação, incentivar tanto docentes como servidores a se qualificar cada vez mais para poder servir melhor a nossa comunidade. E com relação ao aluno, esse dispensa comentário, mas eu gostaria de falar algumas coisas. Vocês são a razão de existir desse campus, desse instituto. Se nós não tivermos o compromisso com vocês, não teremos com mais ninguém. Então, estamos aqui à disposição de vocês para fazer o melhor por vocês. Muito obrigado. Passaremos agora para um segundo momento. Vamos aqui fazer um sorteio de perguntas. Já temos a ordem dos candidatos que responderão essas perguntas. Certo. Bem, o primeiro candidato a responder essa pergunta é o professor Marcos Maciel. A pergunta é: quais medidas serão tomadas para os campi efetivamente praticarem a autonomia prevista na Lei 11.892, visto durante 7 anos de IFPE, a prática tem sido a centralização das ações? Professor Marco Maciel, eu vou repetir a pergunta. Quais medidas serão tomadas para os campi efetivamente praticarem a autonomia prevista na Lei 11.892? Visto durante 7 anos na FPE, a prática tem sido a centralização das ações?
Obrigado. Bem, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, é que o sistema nosso democrático, né, como ele falou, foi centralizador e sem muita autonomia. Quem é gestor sabe disso, quer dizer, muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a implantação desses sistemas aí de gestão democrática, participativo, descentralizador, nesse caso, proativo, dinâmico, autônomo e que estimule a valorização dos servidores, coisas que nós estamos encontrando um pouco de dificuldade. Pronto. Uma próxima pergunta, esta quem responde é o professor Geraldo Costa. O segmento é professor, o campus é Barreiros. Considerando a fragilidade da política de esporte e lazer do Instituto Federal de Pernambuco, qual a proposta de vocês para o investimento em infraestrutura, gestão do setor, qualificação dos quadros de profissionais que atuam no Instituto em curto e longo prazo, considerando a pouca atenção dada aos campi em relação a setor tão importante para socialização e promoção de novas experiências no processo formativo dos jovens? Pessoal, infelizmente não deu para apresentar as modificações feitas nas pró-reitorias. Vai haver uma pró-reitoria de pessoa, não de pessoal, não de gente, mas de pessoa, ponto a ponto, desde como um servidor, um professor, um aluno tem que gerir a sua parte, o seu recurso financeiro, até o relacionamento, para deixar que não aconteça esta briga que houve durante 4 anos entre a reitoria e o campus Recife. Foi deprimente para mim conviver com isso. Então está ali colocado. E segundo, da importância que pode entrar na área de pesquisa, eu faço uma fusão entre pró-reitoria, ensino, pesquisa e extensão. Então, todo esse conjunto de fatores vão valorizar a pessoa, que é a mola mestra do processo. Não é pessoal. Eu vou trabalhar com gente. Antes de uma pessoa ser um servidor, ele é gente. Então, partindo desse pressuposto, inclusive o aluno, eu darei todas as condições humanas para que haja um relacionamento perfeito. Não se trabalhar como objeto. Gente não é objeto. Pessoa não é objeto. Pessoa é a parte mais complexa do processo. Por isso, vai haver uma pró-reitoria específica para isso, tá certo? Então, eu estou cuidando disso a partir do momento que eu coloco uma pró-reitoria específica para a pessoa, não só dos seus defeitos, mas despertar nele seus potenciais, suas virtudes, para beneficiar ele e a instituição. É esse o diferencial. E eu avisei para vocês, vou promover mudança. Bem, faremos o sorteio de mais uma pergunta. Quem responde é a professora Anália. Bem, a pergunta, aqui não consta o segmento nem o campus, mas a pergunta para a professora Anália é: os regimentos internos dos campi estão previstos no regimento geral. A gestão atual passou 4 anos e não foi capaz de organizar e instituir os mesmos. O que você fará para resolver esta problemática? Bom dia mais uma vez. Primeiro eu quero dizer que muito trabalho se foi feito na direção da sistematização da documentação, mas eu não vou responder pela gestão atual. O que eu quero dizer é que na nossa proposta
No item gestão, vocês podem ir lá no Face, dar uma olhadinha, vai estar postado daqui a pouco. Tem uma série de ações com relação à padronização das rotinas administrativas e a padronização dos documentos. Então, a gente propõe lá que todos os regulamentos e regimentos, eles vão passar por um processo amplo de construção, os que não estão construídos ainda, para que possam efetivamente serem colocados à disposição da comunidade. Quero lembrar para vocês que nós temos uma larga experiência na construção de documentos reguladores e regulamentadores. Vocês devem lembrar que nós presidimos o Fórum de Normatização do Trabalho Docente, que foi um trabalho imenso durante 8 meses, coordenado pela reitoria. Eu fui presidente daquele fórum, em que nós reunimos de forma democrática professores de todos os campi para decidirem sobre como queriam organizar o seu trabalho docente dentro da instituição. Obviamente, dentro do que se coloca para que seja o trabalho docente. Como diz a legislação, o trabalho docente, ele é ensino, pesquisa, extensão e administração. E nós temos uma larga experiência também na pesquisa. Nós construímos coletivamente com os pesquisadores a política de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal de Pernambuco. Nós construímos também de forma democrática a política de proteção da propriedade intelectual. Nós construímos de forma democrática os regulamentos de pós-graduação estrito e lato sensu. Então, nós vamos promover uma ampla discussão desses documentos. Gente, é que dá uma microfonia, mas aí eu preciso acionar o meu microfone para que o candidato saiba que o tempo dele acabou. Então, vamos ao sorteio de mais uma pergunta. Esta pergunta agora vai para o professor José Mário. O segmento é docente, Campus Recife. A pergunta, professor José Mário: qual a sua proposta para a recepção dos servidores iniciantes no serviço público? Me parece uma pergunta simples, mas tem um sentido muito profundo. Na verdade, o que existe hoje nessa instituição é o desconhecimento total das pessoas. Eu tenho 30 anos de casa. Tem gente do corpo docente que eu não conheço. Não falo nem do servidor administrativo. É exatamente a falta da política de recepção de quem quer que seja e ingresse na instituição, seja aluno, seja professor, seja administrativo. Uma recepção para dizer o que é a instituição e a que fim ela se destina. Não é? Antes, respondendo isso, eu quero dizer também aqui que me parece que as respostas que estão sendo colocadas em outras perguntas anteriores fogem do foco. Não é? As pessoas começam a colocar coisas que não têm nada a ver com a resposta. E eu quero fazer essa denúncia aqui. Talvez seja algum tipo de estratégia dentro do debate, mas é errada, totalmente errada, porque foge da pergunta real. Eu quero dizer que essa é a resposta que eu estou dando. Me parece uma resposta simples, mas ela faz parte de um tipo de gestão que é voltado para as pessoas, totalmente voltado para as pessoas, porque esse é um fator fundamental no sucesso de uma instituição. A instituição não pode ser representada por uma única pessoa, e sim pelo grande coletivo. Essa palavra coletivo, muita gente fala, mas não faz o uso adequado. Não é? É uma questão apenas de princípio democrático, de gestão coletiva com participação democrática e valorização de todas as pessoas que integram a instituição. Essa é a resposta que eu posso fazer. Não preciso me alongar mais, porque é óbvia a resposta. A pergunta também me parece muito simples. Muito obrigado. Bem, nós vamos à última pergunta dessa rodada. Professor Valbérico Cardoso. Mais uma vez, o segmento não foi identificado, nem o campus. A pergunta é:
Além do ensino, pesquisa, inovação e pós-graduação, a educação agrícola tem um importante viés a ser considerado: a produção. O que será feito para proporcionar a produção dentro dos campi agrícolas? Primeiro, parabenizar essa pergunta de quem fez, né, porque veio bem a calhar. E a comissão pela sensibilidade de trazer um campus agrícola. Então, vocês já viram que a ação de um campus agrícola não só tem que tratar o ensino, a pesquisa, a extensão, a pós-graduação, mas a produção. E a produção para vocês, estudantes, técnicos, é de fundamental importância. Produção não para. Produção, a gente não pode dizer o ser vivo, seja uma criação, pare aí que a gente vem segunda-feira, a gente tem que estar lá. Produção, a gente não pode dizer o ser vivo planta, para lá da criação, que a gente vem depois. Não, é contínua. Então precisa dos insumos, precisa das tecnologias, precisa estar avançando cada vez mais. Então a minha proposta é incentivar cada vez mais a linha de produção das escolas agrícolas, do ensino agrícola, porque só assim, praticando, só assim exercendo essa prática diariamente, nossos estudantes estarão qualificados a entender mais do que aquele microambiente, seja ele de vegetal, seja ele na criação, na agropecuária, possa trazer para vocês. Dentro do estábulo, por exemplo, você tem o animal que você está criando, mas você tem os hospedeiros dele. E com a interação, o que eu devo fazer como barreira para evitar que isso venha atingir? Então, tem que se apoiar profundamente a produção. Não existe custo alto dentro da linha de produção. Existe investimento. Existe investimento e existe inteligência em fazer cada vez mais um aporte firme para que vocês possam desenvolver suas atividades. Essa é a minha colocação com relação à produção. Obrigado. Obrigada. Nós faremos agora um intervalo de 5 minutos para o segundo bloco, onde candidato pergunta candidato através de um tema sorteado. Gostaria de chamar todos para voltarem aos seus lugares para reiniciarmos o debate. Bem, nós vamos iniciar. Nós vamos iniciar explicando esse segundo bloco. Candidato pergunta a candidato. Eu sortearei um tema e sortearei um candidato para que ele escolha um outro candidato para responder esta pergunta. Repetindo, sortearei um tema, sortearei um candidato e este candidato irá formular uma pergunta sobre este tema para que o candidato que vai responder tenha 2 minutos para esta resposta. O candidato sorteado só tem 1 minuto para formular sua pergunta. 1 minuto para formular a pergunta e 2 minutos para o candidato dar a resposta. Vamos sortear agora o candidato. Certo. Depois da resposta, né, desse candidato, nós teremos uma réplica de 1 minuto. E depois uma tréplica de 1 minuto também. Vamos ao tema. O candidato. Professor Geraldo, nós sortearemos o tema e o senhor escolherá quem responderá. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta.
Dentro do tema, o professor Geraldo fará a pergunta em 1 minuto. Ensino. O tema é ensino. Professor Valbérico, nós que estamos sob sua tutela há 4 anos, na verdade 5, porque você foi um dos diretores da gestão de Granata, me responda. Qual a linha pedagógica adotada pelo campus e pelo Instituto? Faz de conta que eu sou um repórter. E ao vivo eu coloco isso à frente do senhor. Professor Valbérico, qual a linha pedagógica do Campus Recife e do Instituto Federal de Pernambuco? Professor Valbério, tem 2 minutos. Obrigado. Obrigado, professor Geraldo, por ter me escolhido. A linha pedagógica vai ser e sempre será uma linha construtiva, onde os atores envolvidos, os docentes envolvidos, os estudantes envolvidos vão estar buscando o conhecimento, o saber construir de uma forma construtiva. Não consigo conceber, como o senhor coloca na sua proposta, como implementar uma pedagogia com a linha única, diante de toda a pluralidade que nós temos dentro do IFPE. Não dá para uniformizar, homogeneizar tudo que são tão diferentes. Se conhecêssemos mais, se o senhor conhecesse mais o IFPE, o senhor não proporia uma linha única, porque cada construção, cada particularidade, Barreiros é agrícola, Vitória é agrícola, Belo Jardim é agrícola, mas a região que está incrustada, onde está Barreiros, é diferente de Vitória, é diferente de Belo Jardim. Então, não podemos estabelecer uma linha única como o senhor está defendendo. Defendemos, sim, que os atores, alunos e docentes e técnicos administrativos desta casa possam construir, junto com essa diretoria de ensino, a linha a ser trilhada. E tem que ser sempre construtivista. Então, essa é a minha resposta objetiva e clara para o que eu penso. Professor Geraldo, o senhor tem 1 minuto na sua réplica. Professor Valbérico, não fuja da pergunta querendo fazer uma pergunta. Se de 400 professores que existem no Campus Recife for feita diretamente essa pergunta, a resposta será, não sei. O diretor de ensino que ele coloca que vai ser o pró-reitor se ele for eleito, é um troglodita que não faz nenhuma reunião nesses 4 anos pedagógicos. Não existe. É fantasia. Eu coloco o método científico como tudo. Ela entra o processo espiral, ela entra o processo método científico, espiral e projeto para esses 3 darem base, porque infelizmente não deu para fazer a apresentação, toda a minha proposta está em termos de base. Então essa base dá condições de você aplicar para a área industrial e para a área agrícola. Esse é o processo. Eu gostaria de pedir aos candidatos, antes da tréplica, eu gostaria de pedir aos candidatos que evitassem termos pejorativos. Diante do ataque desnecessário que você fez a um professor nosso, que está aqui presente, o professor Marci, diretor do ensino, desnecessário, porque ele é um docente como você, como eu, tem uma história também na instrução, mas eu gostaria de defender, eu não vou esconder minha gestão, como alguns candidatos estão fazendo aqui. Não faço. E mais uma vez, esse espiral que ele falou, tal, se alguém for ufologista aqui, quem que sabe que é ufologista? Quem estuda os extraterrestres, talvez entenda o que ele quer dizer. Porque não ficou claro para mim o que é uma espiral, o que vai fazer. Agora, se esse espiral está dizendo que vai e vem e é construtivismo, que você vai, revê, reavalia e tudo mais, então foi o que eu disse, professor.
E, corrigindo o senhor, não são 400 professores. Nós temos 386 professores, certo? Então, é importante que o senhor conheça pelo menos o seu campus. O seu campus o senhor não conhece. É importante. Gente, vamos ao sorteio aqui. Valbérico, professor Valbérico, o senhor... A pessoa vai levar o microfone ao senhor. Nós vamos fazer o sorteio do tema. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Não. O tema é infraestrutura e finanças. Quero perguntar para Marco Maciel, tem experiência de gestão, infraestrutura e finanças. Qual é a sua proposta para esse tema tão importante como gestor, que temos a obrigação de proporcionar melhores alojamentos, condições de assistência estudantil que sejam efetivas para suprir as necessidades dos estudantes e toda a infraestrutura que é necessária ao bom gerenciamento em campus. Qual é a sua proposta? Gostaria de pedir silêncio à plateia, gente. Obrigado, professor, pela oportunidade, né, que está me dando aqui. Veja só, com relação à nossa infraestrutura, nós temos que assegurar as residências estudantis adequadas, né? A primeira parte da infraestrutura que nós teremos que ter com relação a isso, teremos que pensar em termos dos nossos campos, que ainda tem que fazer algumas modificações, que nós temos ainda, desde que você fez a implantação dos campos, ainda tem uma série de construções a serem feitas. Dentro da infraestrutura, também nós podemos assegurar a refeição de qualidade e auxílio necessário para a manutenção dos estudantes no Instituto, observando a real necessidade de cada um. Então, montando essa parte da estrutura e pensando, quer dizer, também no que nós possamos dizer da implantação dos nossos campos e de algumas bibliotecas que muitas escolas também não têm. Então, da estrutura, eu verifico essa parte a ser feita que ainda não foi concluída, professor. Gostaria de ter um minuto, né, de complementar dentro da nossa programação. Antes de a gente pensar em estrutura, a gente tem que pensar em planejamento. Então, o terceiro item do planejamento da gente, eficiência administrativa e infraestrutura, é instituir o planejamento orçamentário participativo. A comunidade tem que saber e tem que definir o que quer para a sua comunidade. Ela tem que estar ciente do que pode e deve ser feito. Com relação à correção da infraestrutura, vale salientar que o desafio é muito grande. Nós não dizemos que não é, mas que dá para melhorar, dá. A gente tem um campus aqui, eu soube, pessoas que conhecem esse campus, que tem situações que estão há décadas sem solução. Então, isso tem que ser priorizado, isso não pode. Obrigado. Professor, o senhor, na realidade, complementou a minha resposta, né, tá certo? E estou de acordo com o que o senhor falou. Né? Temos determinados campos que nós estamos em condições muito precárias até de funcionamento. Tá bom? Professor Marcos, sortearei mais um tema. O senhor fará uma pergunta e escolherá um candidato, não poderá ser aqueles que já responderam.
Não poderá. Não poderá. Nem o professor Geraldo. Ah, sim. Exato, desculpe. Pesquisa e inovação é o tema. E o senhor tem 1 minuto, escolherá quem responderá essa pergunta. Mestre Zé Mário, dentro da sua experiência em termos de professor, em termos também de atuante de órgão fora, da instituição, que é o caso do CREA, como o senhor faz parte, eu pergunto para o senhor como o senhor vai atuar nessa continuidade da inovação, da parte da tecnologia que nós estamos tendo hoje, onde nós temos uma tremenda deficiência, que nós não conseguimos fazer conferência via Weber. Né? Mas como é que o senhor poderia me dizer? Muito obrigado, amigo Maciel, pela deferência de me chamar aqui, de tratar como mestre. E também pela escolha da pergunta. Bem, a minha experiência, não dentro da instituição de ensino, que eu fui sempre professor, mas fora eu tive uma vida profissional ativa, e ainda tenho, e pude experimentar diversas gestões em empresas estatais, como a CELP e o BANDEP, onde fui diretor administrativo nas duas, e também diretor de infraestrutura da EMURB. Logo depois, fui presidente de CREA, que é um conselho profissional regional que está intimamente vinculado com a questão da discussão da tecnologia dentro do nosso campo profissional. E o campo profissional, eu quero aqui colocar isso muito bem, nesse campo profissional se inserem todos os IFs do país inteiro. Então, a questão da discussão de inovação tecnológica era algo comum dentro das nossas reuniões do sistema profissional CONFEA-CREA. Portanto, eu estou muito a cavaleiro para discutir esse assunto. Além do mais, sempre a visão propositiva dentro das nossas atuações foi capaz até de o nosso CREA Pernambuco estar colocado dentro dos mais ativos, não somente no campo das inovações, de melhores situações para a atuação dos nossos profissionais, como também dentro da inserção internacional, onde buscamos interagir com diversos colégios de engenheiros do mundo afora, especialmente a América Latina. E ali pudemos exercer. O nosso CREA regional foi capaz de mandar um profissional do CREA, um conselheiro, que teve um trabalho premiado e apresentado no Congresso Mundial na Suíça. Isso é exatamente uma visão propositiva. Agora, a réplica. Professor, fiquei contente, né, com a sua participação e com esse entusiasmo em termos que nós teremos em parte de inovação do nosso... Só lhe agradecer. Muito obrigado pela deferência mais uma vez, candidato Marco Maciel. E como eu disse, não é? A visão propositiva é que leva a criatividade e a busca por novos caminhos. E esse é um papel que nós não podemos fugir dele, tanto como docente ou como gestor. Porque, na realidade, a evolução da humanidade está assentada exatamente nos desafios da criatividade humana. É essa a resposta que eu concluo aqui a minha oração. Muito obrigado. Faremos agora mais um sorteio de mais um tema. Professor Zé Mário, o microfone vai chegar até o senhor. E o tema é gestão de pessoas. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta
e o senhor escolhe o candidato a responder, que neste caso, professora Anália. Professora Anália, há pouco aqui foi levantada a questão sobre uma pergunta não muito genérica, mas com relação à atuação da atual gestão em diversas missões em que ela é destinada. E a senhora disse aqui para todos que não ia discutir sobre essa gestão, porque não lhe competeria, não é? Na verdade, a senhora faz parte da gestão. Então, como explicar essa contradição, que me parece muito clara? Se a senhora é da gestão, não pode negar qualquer tipo de indagação sobre ela, sob pena de abandonar a gestão. Essa é a minha pergunta que eu gostaria de fazer. Professora Anália, você tem... Obrigada. Caro candidato, veja, quando eu disse isso, eu disse apenas no sentido de obedecer à orientação normativa do debate, que é propostas e ideias para a gestão. Fiz e faço parte dessa gestão com muito orgulho, é uma gestão baseada na honestidade, na probidade administrativa, no trabalho, na preocupação com nossos queridos e diletos estudantes. Nós temos progressos muito grandes em todas as áreas. Saiu hoje, para vocês verem o tanto que se trabalhou para o estudante, o resultado da avaliação da educação básica. O Instituto Federal de Pernambuco subiu no ranking e agora está em segundo lugar em Pernambuco na qualidade da educação oferecida. Então, eu não tenho nada a esconder sobre isso, professor Zé Mário. Agora, me lembre, por favor, o tema qual era? Quanto à gestão de pessoas, a gente tem propostas que são construídas e foram construídas com muito carinho, com muito diálogo em todos os campi, em que as pessoas participavam, dialogavam, e a nossa carta de apresentação, não é à toa que ela se intitula a gestão do diálogo. Na gestão de pessoas, e gestar pessoas é cuidar carinhosamente, e esse é o terceiro eixo da nossa proposta, que é uma proposta de gestão sob a ética do cuidado, como diz o nosso querido Leonardo Boff. Sabe por quê? Porque se a gente cuida bem do servidor da gente, o servidor da gente vai cuidar bem do aluno da gente, vai cuidar bem dos nossos estudantes. Se os nossos técnicos administrativos, se os nossos professores estiverem bem cuidados, eles vão cuidar bem do estudante. Então, se o senhor for lá no nosso Face... Ok. Se o senhor for lá no nosso Face, vai ver que nós temos coisas muito interessantes. Entre elas, implantação dos CIAs e fortalecimento da saúde. Muito obrigada. Gente, vocês devem perceber que o tempo é curto e se a plateia fizer silêncio, respeitar cada fala de cada candidato, a gente vai poder fluir, a gente vai poder analisar bem cada candidato e estamos atentos ao tempo. Mas vocês precisam colaborar e como eu pedi à mesa que não usasse termos pejorativos, eu peço que vocês também não se manifestem de forma pejorativa a algum candidato. Obrigada. Professora Anália, há um adágio popular que diz que papel aguenta tudo. E propostas são propostas. Mas não me parece que essa é a prática atual das gestões que têm passado nos últimos anos no IFPE. Não é? É uma prática totalmente diferente do que diz o seu papel. Significa dizer, é mais uma contradição de sua parte em o que escreve e o que vai praticar, porque sendo candidata da gestão atual, vai fugir dos princípios atuais da gestão, que nesse aspecto é um zero à esquerda. Devolvo a pergunta.
Caro candidato, veja só, os princípios que me regem como trabalhadora de educação, me regem como professora desta casa, me regem como gestora dessa casa, foram e sempre serão o diálogo aberto, o diálogo franco, o diálogo para que as coisas aconteçam. Quem trabalhou e trabalha comigo sabe que todas as nossas decisões em prol de nossos estudantes são construídas na base do diálogo. Sabe o que foi que aconteceu em dezembro do ano passado? Todos os pesquisadores do IFPE, por e-mail e por conversas, por todos os meios possíveis, foram convidados a num grande fórum, decidirem o que é que eles queriam para a pesquisa, pós-graduação e inovação. E desta conversa linda que aconteceu com os pesquisadores, saiu o documento, a Política de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Bem, agora nós sortearemos um outro tema. E, de acordo com as normas, professora Anália fará a pergunta a quem iniciou, professor Geraldo. O tema é... Gente, por gentileza, vamos manter silêncio. O tema é assuntos estudantis. Os assuntos estudantis, ele tem tido um crescimento vertiginoso e acelerado no IFPE. Nós passamos de R$700 mil há alguns anos atrás para mais de 16 milhões de reais, por conta também de um projeto de nação que acredita que o estudante é importante e tem que ter muitas condições, todas as condições de estudar, tem que ter uma assistência por completo. Dentro desse princípio, nós acreditamos, junto com esse projeto de nação, que a vulnerabilidade não é só econômica. Por isso o IFPE institui equipes multidisciplinares de assistência estudantil nos campi. Professor Geraldo, qual é a sua proposta para a atuação das equipes multidisciplinares de assistência estudantil nos campi do IFPE? Me assusta e me assusta muito o fato seguinte: se você vai formar cidadão, você tem que colocar como eixo central a ação política, a consciência política. Se você não fizer isso, você está formando um robô, mero reprodutor de ações impostas de cima para baixo. Se você não desperta o senso crítico, coisa que a instituição não tem nem no Campo Recife, nem na reitoria, o resto pode jogar fora. Se você não forma o cidadão com consciência política, de ser crítico, de saber qual é o resultado daquela ação dele, você está jogando fora o termo educação. Então, meu primeiro ponto, enquanto a questão do aluno, chama-se consciência política. O resto vem atrelado a essa posição. Se não fizer isso, é mentira, não está se fazendo educação. Tá certo? Professora, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Eu me lembrei, professor Geraldo, interessante, enquanto o senhor estava falando de consciência política, eu estava me lembrando aqui de um programa lindo que está sendo construído, já está acontecendo no Campus Paulista e vai acontecer aqui no Campus Barreiros, que é a formação do eleitor cidadão. Então, é um programa maravilhoso para formar a cidadania, a consciência política, também do ponto de vista eleitoral, mas não apenas isso, a cidadania como outro. Mas nós temos outros programas que ampliaremos, que melhoraremos e criaremos muitos outros mais, tais como nós estamos com um programa maravilhoso acontecendo lá em Afogados da Engazeira sobre gênero e diversidade. Sabe por quê? Porque nós ainda temos uma sociedade muito preconceituosa e faz parte da consciência política a questão da diversidade, a questão do combate à homofobia, a questão de que homens, mulheres, transgêneros sejam felizes e produtivos.
Então, nós implantaremos e ampliaremos as políticas da equipe multidisciplinar. Professor Geraldo. Infelizmente, eu não tive tempo de apresentar a proposta, depois eu virei aqui para colocar ponto a ponto, e eu trabalho pedagogicamente o tempo. Professora, essa gestão já está há mais de 10 anos no comando do Instituto. 10 anos. Agora vem colocar posição política. É muito lerdo, professora. Com 10 anos você forma gerações várias. A questão básica chama-se objetividade. Este é o eixo para o aluno, consciência política. Depois conhecimento, depois senso crítico, mas a consciência política de cidadão, vocês são muito lerdos demais. Bem, antes de encerrar esse bloco, eu gostaria de solicitar aos candidatos que fiquem atentos ao cronômetro. Nós temos aqui uma pessoa que está colaborando, porque se eu ligo o meu microfone, dá microfonia. Então, por gentileza, candidatos, fiquem atentos ao cronômetro e o rapaz, ele vai se aproximar de vocês para pegar o microfone de volta. Então, nós vamos agora fazer um intervalo de 5 minutos. Eu sugiro que a pessoa fique aqui à frente. Professor, certo. Eu só dar a sugestão no intervalo, a gente vai conversar com a comissão, tá bem? Obrigada. 5 minutos de intervalo. Nós daremos início agora ao bloco 3, candidato pergunta a candidato. O tema será livre, mas as perguntas deverão primar pela cordialidade e respeito no modo de referir-se uns aos outros, além de versarem estritamente sobre temática institucional, em acordo com o artigo 4. Gostaria de pedir à plateia o silêncio, porque na hora que vocês se manifestam, o respondente, ele não consegue ser ouvido, e aí já me foi solicitado que vocês fiquem atentos a isso, porque neste momento em que vocês se manifestam, as demais pessoas não podem ouvir o candidato e a gente vai cronometrar esse tempo de manifestação. Então, não temos necessidade disso, por isso que eu gostaria de pedir silêncio. Teremos agora, o tema é livre, mas claro que dentro das temáticas institucionais e primando pela cordialidade e respeito. Só para lembrar, sortearei agora o candidato que fará a primeira pergunta com o tema livre. Este candidato terá 1 minuto para fazer a resposta. Ele escolhe quem vai responder. Quem responde tem 2 minutos. Depois ele tem direito a uma réplica e depois a tréplica. Então, eu conto com a colaboração de vocês para que nós mantenhamos o nosso debate tranquilo. Obrigada. Quem iniciará o nosso debate é a professora Anália Keila. Tema livre, professora, tem 1 minuto e escolhe o candidato que irá responder. Professor Valbérico Cardoso, candidato, uma das propostas mais pungentes de política social e de inclusão das populações na educação é a política do PROEJA. O PROEJA é um diferencial muito grande, o que diz respeito a trazer aquelas pessoas que já foram excluídas da escola para dentro do processo educacional. Ao mesmo tempo que fornece a educação básica, dá também o ensino profissional. Por exemplo, nesse Campus Barreiros, tem um movimento muito bonito de ter vários cursos PROEJA. Tanto um curso que é oferecido de forma integral, como os cursos de forma concomitante. Como o senhor pensa a oferta de cursos PROEJA no Instituto Federal de Pernambuco na perspectiva dos itinerários formativos? Obrigado, professora Anália, pela pergunta.
como você já dissertou, não vou ser repetitivo, a inclusão se faz necessária. Nós temos que ter apenas o cuidado de não abrir curso ProEja, que depois a gente não cuida daqueles que entram. Então, vou tentar explicar o que eu estou aqui dizendo. Sabemos que aqueles que, por algum motivo, ficou fora da escola formal, às vezes não têm os seus componentes necessários para poder discutir e receber as informações dentro de um curso ProEja. Mas precisamos adequar isso. Então, nesse caminhar, eu acho que todos nós, do campus Barreiros, do campus Recife, do campus Afogados e todos os demais, devemos fazer um esforço para, quando entrar este aluno, ele ingressar na nossa instituição, ele continue e complete o seu curso. E isso, você sabe, assim como eu, a gente tem visto Brasil afora, que alguns cursos ProEja têm sido adequados a partir do momento que a gente identifica que o aluno não conseguiu completar o seu curso. Então, nós fizemos isso agora, adequando 2 novos cursos no Campus Recife, com qualificação, uma formação inicial continuada, que é o FIC. Então, isso a gente está vendo que há um sucesso, que há um envolvimento maior e o aluno tem permanecido no curso. Isso é muito importante para a gente. Então, cada vez que a gente vê esse ProEja avançando, a gente fica mais feliz com que aquelas pessoas, no seu depoimento no dia a dia, dizer: eu voltei à escola, eu estou na escola, e agora, eu tenho lá na escola, desculpa eu chamar a escola, lá no campus, mas é a escola ainda, eu tenho mãe fazendo ProEja e filho fazendo integrado. Isso é bonito demais. Então, é implementar e ampliar. Obrigado. Professor, desculpe. A réplica. É muito interessante os cursos ProEjas na perspectiva da qualificação, do curso FIC de qualificação, sim. Mas é muito mais interessante quando o aluno chega para a gente, o estudante chega da gente e tem outra perspectiva, que é a perspectiva do itinerário formativo. E sabem o que é que o itinerário formativo significa? Significa que, quando ele concluir a sua qualificação, ele pode optar por prosseguir seus estudos e terminar o ensino técnico. É isso que a gente propõe, foi isso que a gente propôs lá em Afogados da Ingazeira, com o primeiro curso ProEja nessa modalidade nos últimos tempos, o curso de planificação, em que o estudante entra, faz a sua qualificação concomitante com o ensino médio, e se ele quiser, pode optar por continuar no itinerário formativo para o ensino técnico e, quiçá, o ensino superior. Então, você me lembrou de um aluno chamado Almir, do campus Recife, que fez refrigeração e hoje faz licenciatura em Geografia. Então, o ProEja, mais uma vez, mostra que estimula o retorno dele e, ao mesmo tempo, traz novos desafios para ele avançar. Então, ele terminou a refrigeração e agora está fazendo licenciatura em Geografia lá no campus Recife. Não tem dúvida que estamos pensando em mesma coisa e que queremos ampliar as possibilidades da educação, mas com condições. Com condições. Não adianta a gente abrir as portas, colocar para dentro e não cuidar. Essa é a minha preocupação. Tem muitas pessoas que entram, mas depois, no fundo, a gente abriu muitas vagas e a gente não consegue cuidar. Então, temos que ter, todos nós, responsabilidade para cuidar das pessoas. Cuidar, bem cuidado. Obrigado. Quero agradecer a colaboração da plateia. Vamos dar continuidade. Professor Valbérico, você faz a pergunta e escolhe o candidato para responder. Professor Geraldo. Vamos ficar atentos, gente, para que os candidatos possam fazer perguntas e responder. Qual é a sua proposta no seu planejamento para a educação inclusiva dentro do Instituto Federal de Pernambuco? Em todos os seus aspectos. Professor, está colocado lá no
projeto, infelizmente não deu tempo de apresentar, a pessoa como o centro de uma pró-reitoria institucional. Todos os problemas, todas as virtudes, todos os potenciais serão analisados. E não sou eu não, existem pessoas apropriadas para isso. Assistentes sociais, psicólogos e assim por diante. Esse pessoal não entende de política. A função do reitor é dar o eixo do processo. Ele dá o eixo, ele não faz tudo não. Ele não é o construtor, ele não faz não. Ele dá o eixo do processo. É isso que eu desperto as pessoas. A consciência política vem começar daí. O que é prioritário? Para mim, o prioritário é a pessoa, com os seus defeitos, com as suas inclusões, com as suas necessidades e com os seus potenciais que ele nem mesmo sabe. Então, isso aí que você coloca é um mero ponto de toda a dimensão que eu dou quando coloco a pessoa como centro de uma pró-reitoria. Não simplesmente um instrumento a ser trabalhado, mas a pessoa com seus defeitos. Não é para corrigir defeitos, não. É para trabalhar com os defeitos da pessoa. Eu não quero que um cachorro vá uivar, certo? Utilizando a linguagem de um leão. Cachorro é cachorro, leão é leão. Então a gente trabalha nesse sentido. Os defeitos das pessoas não é para ser anulado, não. É para você aprender a trabalhar aqueles defeitos. Somente isso. Professor Valbérico, silêncio. Professor Valbérico, sua réplica. Na minha proposta, nós trazemos alguns elementos, e dentre eles, nós temos reestruturar os NAPs, que eram os núcleos de apoio a pessoas com necessidades especiais. Em outros campos já tem, a gente teve a grata sorte de ter começado isso lá no campus 16, mas os campos têm feito isso brilhantemente. Temos muitos intérpretes de Libras também, agora Carlos que estão aí fazendo a tradução para a possibilidade de outras pessoas, e isso ajudou muito a inclusão dessas pessoas que apresentam alguma necessidade. Então, objetivamente, nós queremos ampliar a necessidade, ampliar as possibilidades para que essas pessoas com alguma necessidade possam se enquadrar. Uma outra coisa importante é implantar bibliotecas acessíveis. E, por final, implantar cursos com foco na acessibilidade comunicacional, Libras, autodescrição e braille. Então, dentre outras tantas, nós podemos e devemos fazer. Fizemos, inclusive, um curso para gestores para aprendizado de Libras dentro do... Professor Geraldo, sua tréplica. 1 minuto. Professor Alberto, 2 candidatos aqui, o senhor primeiro a ser convidado a vir aqui no Campus Barreiros, quinta-feira, de 11 horas, que eu vou apresentar ponto a ponto as propostas básicas, onde se pode incluir as propostas dos 4 candidatos. Eu não estou descartando isso não, professor. Agora está muito estreito. Aprender a Libra, comunicar. O principal fator do pessoal é despertar os potenciais que as pessoas possuem, que elas mesmas não sabem. É essa beleza e essa coragem que eu tive de dizer, a pró-reitoria de pessoa vai trabalhar com o salto qualitativo da pessoa, não simplesmente um instrumentozinho para ser utilizado por outros. É esse o problema. Suas propostas, propostas do Marco Maciel e dos outros candidatos, são incluídas aí. É tanto que são propostas básicas. Obrigada. Professor... Tá bom. Geraldo. Professor Geraldo faz a pergunta e escolhe o candidato para responder. Nosso amigo Zé Mário, você tem a menor ideia da razão de eu ter escolhido essa pró-reitoria pessoa como centro do processo? O que leva? Porque muita gente diz administração, de pessoal, mas por que eu escolhi? Quer saber por quê? Você tem ideia por que eu escolhi a pró-reitoria da pessoa como eixo principal
da nossa gestão. O principal eixo da gestão é a pró-reitoria pessoal da pessoa. Você tem ideia disso? Mais uma vez, peço silêncio à plateia. Meu amigo Geraldo, quando temos um espírito democrático que procura buscar a integração de pessoas, procura buscar o diálogo, procura buscar a interação entre os mais diversos e heterogêneos grupos de uma comunidade como essa, certamente, de modo intuitivo, nós estamos acertando na sua proposta. Necessariamente, ela não precisaria de um organismo específico, porque isso está inserido no espírito da gestão. E quando a gestão é política e participativa, ela já responde por isso. É exatamente o contrário do que se prega hoje e do que se faz. O que se faz é uma gestão completamente enclausurada em gabinete, distribuída para alguns gestores que ali vão prestar conta de suas atividades, observando meramente os regulamentos e as determinações. E por isso o discurso fica simplesmente burocrático, mas não com essa iniciativa corajosa que você aqui nos traz. Certamente que eu estou de acordo, mas necessariamente não preciso abrir uma pró-reitoria para isso, porque todas elas estarão eivadas desse sentimento, do sentimento de participação com pessoas de espírito democrático e aberto, e não gestores carrancudos, obcecados por regulamentos para cumprir sua tarefa e talvez até analisar algum tipo de indicador. É só isso. A sua réplica. O principal motivo que me levou a colocar a pró-reitoria de pessoas foi o exemplo negativo do conflito que houve entre a reitoria e o Campo Recife, que não há condição de se esconder. Por exemplo, converse com as professoras de línguas lá do Campo Recife. Converse com a reitora sobre o que aconteceu no dia 23 de setembro de 2013. Ela sabe disso, o que foi uma agressão. Converse com ela. E pior, converse com o professor Guilherme, que está elevando o nome da instituição com esse trabalho de astronomia, quando ele me convida para representar a instituição lá no ITA, lá em São José dos Campos, e o diretor de ensino impõe a ele que eu não deveria ir por um procedimento que ele ia fazer com as alunas. Tá junto. Professor, sua tréplica. Pois bem, Geraldo, é exatamente nessa linha, em que não se pode misturar procedimentos e atitudes pessoais com a missão maior. E a missão maior é política. É formação de cidadãos devidamente comprometidos com a sua nação. E esse comprometimento só poderá ser passado pelos docentes e pela política, a direção dada pelas instituições que ali estão abrigando os alunos. Então, naturalmente, que tais procedimentos na minha gestão serão implacavelmente combatidos. Eu só vou querer na minha equipe pessoas comprometidas, com espírito político aberto e participativo. Democracia acima de tudo. Aliás, vamos radicalizar nesse processo. Professor José Mário, de acordo com as normas, você faz a pergunta ao professor Marcos Maciel. Eu farei com muito prazer, meu caro amigo, colega, professor Marcos Maciel. O que, na sua possibilidade de conseguir chegar ao reitorado, o que você pretenderia fazer em termos de uma estrutura que bancasse a criatividade dos alunos no intuito de estimulá-los a pensar
através da tecnologia, a gerar mais tecnologias, a gerar mais processo tecnológico, a gerar mais possibilidades de melhoria da qualidade de vida das pessoas, que a tecnologia leva a isso. É exatamente o que eu gostaria de ouvir do nosso amigo. Obrigado, Zé Mário. Nós verificamos o seguinte: normalmente, né, os nossos estudantes, eles são induzidos, né, a fazer repetições, coisa que, dentro do nosso cenário, né, a nível de técnico, tecnológico, nosso superior, nós não estamos partindo para tentar mostrar para eles que o desenvolvimento, aquilo que ele aprende na escola, deve ser aplicado. Então, o que é que eu pretendo, né, se porventura chegar a esse ponto? Conversar com todos os professores, né? Conversar não com os professores, mas conversar com os diretores, para que, através disso, nós venhamos fazer um programa de incentivo para o desenvolvimento deles na parte das suas tecnologias, ou aquilo que nós precisamos, e desenvolver neles, né, a capacidade de produzir, né? Que nós já estamos um pouco fazendo isso, mas muito pouco com relação ao que se tem feito atualmente dentro do Instituto. Professor, sua réplica. Exatamente, professor Marcos Maciel. Coisa que, durante muitos anos, não vejo na nossa instituição sequer uma reunião de congraçamento com os professores. Tem, como eu disse aqui, reafirmo, tem colegas que eu não conheço, e eu com 30 anos de casa. Há até um fato aí de alguém que perguntou: quem é você? Eu sou professor daqui. E eu estou aqui há tanto tempo e não lhe conheço. O caso que aconteceu de um colega com o outro. Isso é exatamente a falta dessa política de integração de pessoas. E essa política de integração de pessoas, certamente, vai levar uma melhor atuação dos professores com os alunos. E aí vem exatamente o espírito do interesse na busca o estímulo que os alunos pesquisem e busquem gerar conhecimentos e tecnologia, além daqueles que são repassados nos currículos. Professor Maciel, sua réplica. Não tenho acrescentar nada que você tem que falar, não. Acabou, né? Desligue para não dar microfonia. Você agora, professor Marcos Maciel, o senhor fará uma pergunta à nossa candidata que iniciou o bloco. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a candidata responder, 1 minuto para a sua réplica e 1 minuto para a tréplica da candidata. Professora Nália, mais uma vez, bom dia. Professora, como a senhora me conhece, eu sou bastante direto, né, nas coisas que tem. Na sua gestão, como vai ser o tratamento com os campos, uma vez que hoje nós temos bastante diferenciais, né, dos tratamentos que nós temos para com os campos. Né? Então, eu gostaria muito de ver na sua gestão como é que isso vai ser encarado, como é que isso vai ser resolvido. Dois minutos, professora, para a sua resposta. Obrigada, professor Maciel, candidato. É uma pergunta muito genérica, então, assim, eu vou tentar levantar alguns pontos. Mas o eixo de como vai ser o tratamento com os campi parte do princípio de que a gestão sistêmica, ela existe por causa dos campi, e os campi existem por causa de nossos queridos estudantes. Então, o eixo condutor é este. Dentro desse eixo, há outro eixo que está posto na minha carta, programa que vocês já devem ter recebido. A minha gestão se intitula a gestão do diálogo. Então,
referências nos vários itens do programa, tem previsão de como esse diálogo vai se dar. Por exemplo, lá no item da gestão, tem a criação dos fóruns de diretores de administração e planejamento. Então, diálogo, participação serão a tônica. Dentro disso, há várias outras ações que estão previstas, como, por exemplo, a criação de mestrados profissionais intercamp, onde 2 ou 3 campi poderão se juntar para oferecer um mestrado. Por exemplo, os 3 campi mais das ciências do campo, como Barreiros, Vitória e Belo Jardim, poderão se juntar para oferecer um mestrado profissional. Então, integração, grupos de pesquisa trabalhando conjuntamente, mobilidade estudantil interna e, acima de tudo, professor, acima de tudo, as decisões colegiadas, participativas, dialogadas, comunicação funcionando. Então, existem vários programas previstos, por exemplo, na minha proposta, a comunicação está a favor da interação dos campos. Gostaria de pedir mais uma vez que os candidatos observassem o tempo. Agora a réplica do professor Marcos. Professora e candidata, como ele fez a pergunta, é que hoje, né, nós sabemos que nem todos os campos, né, têm o mesmo tratamento da nossa gestão. No que se diz respeito a determinadas atividades, determinadas coisas com relação ao orçamento, mas vou ficar satisfeito com a sua resposta. Professora, a réplica, 1 minuto, por gentileza. Gente, a questão do tratamento com os campi, ela passa por uma questão. Todas as ações da reitoria e todo o tratamento dado aos campi, elas têm que chegar no benefício do estudante. Ela tem que ser orçamento, esse orçamento tem que se transformar em benefício para o estudante. Bom ensino, boa pesquisa, boa extensão, boa assistência estudantil. Se é pessoas a serem contratadas dentro das possibilidades, elas têm que chegar no estudante. Isso quer dizer bons professores, isso quer dizer assistente social que todos os campi do Instituto Federal têm, isso quer dizer o serviço de psicologia funcionando bem. Então, a tônica do tratamento aos campi é o benefício para o nosso estudante. Obrigada, professora. Nós vamos dar um intervalo de 5 minutos para o próximo bloco, que são as considerações finais, e gostaria de pedir que o público não dispersasse, para que a gente possa voltar em tempo. Este bloco trata das considerações finais. Os candidatos já foram sorteados, conforme previsão do artigo 7º. Farão aqui, neste momento, em 3 minutos, suas considerações finais, atendendo às finalidades de analisar o debate, despedir-se, reforçar suas propostas de campanha. Candidatos, 3 minutos. Vamos iniciar com o professor Valbérico Cardoso. Estamos seguindo a ordem do sorteio. Gostaria de pedir que sentem-se, façam silêncio para que o professor Albérico, primeiro candidato a fazer suas considerações finais, possa iniciar. Por gentileza. Professor Valbérico. Pedindo permissão à mediadora para ficar de pé, para poder falar com os meus eleitores. Gostaria de agradecer a mediação, Solange, pelo cuidado, pelo carinho, e tudo que você conduziu a gente aqui.
cumprimentar todos os meus colegas de profissão, os docentes aqui presentes, e agradecer algumas pessoas aqui presentes. Tenho um carinho muito especial por esse campus. Vim aqui várias vezes. Não só agora como candidato, mas para conversar, para discutir o IFPE com alguns colegas. Eu não poderia deixar de citar aqui o técnico administrativo, representante dos demais, poderia falar outros, mas cito o colega Adalto aqui. Gostaria de citar também o estudante Gisele Soares, dessa casa aqui também, uma grande estudante que luta para melhorar as condições aqui. Gostaria também de citar como gestor o professor Sérgio de Ororano, meu parceiro, e que nessa luta tem, em alguns momentos, sofrido junto, porque a gestão superior a nós não tem apoiado o campus Recife e o campus Vitória. Professor Sérgio, o senhor está de parabéns com relação ao que o senhor fez, construindo um prédio para a missão superior. E essa é a nossa proposta também, ampliar isso para os outros campos. São sucessos de gestão que a gente tem que seguir. E gostaria, por final, mas não menos importante, de também frisar a importância do Cumaru. Professor Cumaru, não é de agora que eu não conheço. Já faz 6 anos. Então, o Instituto tem 7 anos, há 6 anos a gente já vem discutindo. O Instituto Federal. A queixa é muito grande das antigas autarquias agrotécnicas, porque perderam sua autonomia. E pode ter certeza, eu assumindo, vocês retornarão a definir as ações a serem feitas, realizadas aqui dentro. Nós não vamos nos dobrar, Cumaru. A imposição, o autoritarismo imposto por gestão superior. Nós não vamos envergar isso. Nós não vamos amarelar. O azul é forte. O azul vai para frente. A todos os outros eleitores aqui, todos que já foram citados, aqueles que não foram citados normalmente, em minhas propostas, fizemos isso não baseado na ideia do Roberto Colombo, de muitas pessoas, muitas mãos, inclusive de vários campos. É isso que constrói o IFPE. Vários campos construindo a proposta para o IFPE. Obrigado. Professor Valbérico, obrigada. Dando sequência aos nomes que foram sorteados, agora eu peço ao professor José Mário que faça suas considerações finais. Bem, chegamos ao final dessa maratona aqui em Barreiros. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos que aqui ficaram assistindo o debate. Certamente foi muito construtivo e produtivo. Agradecer também à apresentadora pela eficiente atuação, aos amigos candidatos, à comissão eleitoral, que tem realmente se posicionado de forma firme, e a todos aqueles que integram a instituição aqui presentes. Quero dizer que, para mim, está sendo uma tarefa muito grande, dentro do cronograma que nos foi imposto, sem nenhuma razão lógica para ser explicado, uma maratona de debates que está acontecendo em pouco mais de 1 ou 2 semanas e que nos impõe um sacrifício muito grande. Mas vamos estar firmes aqui, trazendo as nossas ideias, trazendo a nossa proposta de ação como gestor dessa instituição, IFPE, e mostrando a vocês a diferença do que será se nós assumirmos a gestão do IFPE. Portanto, eu quero aqui dizer muito tranquilamente que estaremos firmes em todos os debates, mesmo com as adversidades que este cronograma nos foi imposto. Vamos atuar, vamos esclarecer, vamos debater e vamos chegar no dia 2 de dezembro em todos vocês me honrando com os vossos votos. É isso que aqui eu humildemente peço e agradeço a atenção de todos por ter ficado até este momento. Muito obrigado. Professor José Mário, obrigada. Daremos prosseguimento agora com a palavra a professora
Gente, é de uma alegria incomensurável estar aqui hoje, começando esse período de debates, inaugurando esse período de debates aqui junto com vocês, deste campus tão queridos, esse campus de Barreiros. Eu me sinto muito feliz de ter pessoas aqui que estão preocupadas em construir um campus sério, com propostas execuíveis, com propostas que vão beneficiar o nosso caro estudante. Podem ter certeza, nós vamos administrar, nós vamos gestar a reitoria em um estreito diálogo com os campi e vamos dar uma atenção especial aos campi de formação educativa nas ciências do campo. Nós vamos dar uma atenção especial a vocês. Quero agradecer também à comissão eleitoral, tanto central como local, pelo exímio trabalho que está realizando. Não é fácil. Agradecer à mediadora, agradecer a todos que se dispuseram a estar aqui conosco, que é uma honra muito grande. Nós nos propomos a ser a gestora máxima do IFPE, porque nós queremos sempre a melhoria para a educação profissional, científica e tecnológica. Nós somos um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E a educação, a ciência e a tecnologia não podem parar. E no centro dela está você, caro estudante. No dia 2 de dezembro, vote a onda laranja. Eu tenho muito orgulho dessa onda laranja. Vote a Naila, vote 10. Sabendo que questões de educação profissional, científica e tecnológica serão abordadas, sabendo que as questões de gênero e diversidade terão a sua vez, sabendo que o cuidado das pessoas será do tamanho do nosso coração, das nossas cabeças e da nossa alegria e do nosso diálogo, que um sorriso no coração e um sorriso no rosto de cada um de vocês é a certeza que além da educação profissional e dos saberes de uma profissão, nós estamos construindo pessoas, cidadãos e cidadãs que nos darão orgulho para a nação brasileira. Sabe por quê? Porque no horizonte de todas as nossas ações está uma nação, não é um mercado, não é um grande capital. Nós temos que nos relacionar com eles. Nós temos que entender de como está o mundo do trabalho. Mas isso não é o nosso horizonte final. O nosso horizonte final é o povo brasileiro, é o povo de Barreiros, é o povo de Pernambuco e o povo do IFPE. Vamos à vitória. Obrigada, professora Anália. Agora, dando prosseguimento, com a palavra, professor Geraldo. Agradecer à comissão, meus parabéns. E aí, como eu falei para vocês, a função de um gestor é dar norte a processo. Guardem essa frase, que é uma das coisas mais lindas políticas que eu já vi. Tudo que enfrentamos, nós não podemos mudar. Mas tudo que queremos mudar, nós temos que enfrentar. Quando eu desnudei um comportamento de um colega nosso, é para avisar vocês, cuidado, vai acontecer coisas piores, tá certo? Então eu estou enfrentando, eu tenho essa coragem. Eu não vim aqui para fantasiar. Infelizmente, a proposta que é o ponto principal da minha colocação enquanto candidato, eu não pude apresentar porque o tempo é muito curto. Até eu propus à comissão que se fizesse em 10 minutos. Agora, observem que aqui eu já resolvi um problema que estava atrapalhando um pouco os candidatos. Quando pedi a colocação de uma pessoa aqui para dar o tempo. Isso significa capacidade de gerir. É isso exatamente. Porque a coisa mais bela que existe na educação significa capacidade de sair de imprevistos, tá certo? Portanto, pessoal, eu não estou aqui para fantasiar. Eu vim aqui para mudar estruturas. Então, quinta-feira, por volta de 11h30, já que eu estou vindo de aula que termina 10 horas no Instituto Federal, lá em Recife, eu estarei aqui
para conversar com vocês sobre o que, infelizmente, eu não pude colocar. São a gestão básica, que qualquer coisa pode ser colocada ali. Mas se você não tiver esse básico, fatalmente, qualquer outra proposta será fantasia. Portanto, pessoal, estarei em aberto, mas calmo, porque essa noite só dormi 2 horas. Estava lá em Brasília defendendo posições que vão afetar tanto o técnico, quanto o professor, quanto o instituto, que com certeza, quinta-feira, eu apresentarei para vocês. Não percam, eu estou aberto à crítica, tá certo? Muito obrigado. Só para vocês devem ter notado que o cronômetro não está ali, mas nós temos aqui uma pessoa da comissão que está cronometrando. Mas o professor Geraldo não utilizou os 3 minutos, terminou antes. Nós daremos prosseguimento agora com as considerações finais do professor Marcos. 3 minutos, professor. Primeiro, agradecer à comissão, à mediadora, que conseguiu, né, acalmar os ânimos e fazer com que a plateia também entrasse no ritmo. Agradecer a todos os presentes, que até essa hora estão aqui nos recebendo, né, aos nossos candidatos, quer dizer, a reitores. Bem, gente, vocês ouviram a proposta, vocês viram, quer dizer, a parte do debate, as perguntas responderam, né, cada uma, mas uma coisa que eu quero passar para vocês. É simples, que eu também vou ser bastante rápido. Se nós estamos satisfeitos com o procedimento e o tratamento dado aos campos, se nós estamos satisfeitos e com a parte do departamento pessoal que nos atende, se nós estamos satisfeitos com todas as pró-reitorias, em relação a tudo aquilo que os campos necessitam, vocês já sabem quem votar. Tudo bem? Agora, se porventura vocês quiserem, quer dizer, uma mudança, uma participação, onde os campos venham ter a sua isonomia, onde vocês possam ter, em que o diretor possa ter a sua autonomia, possa gerir e possa escolher, de um modo geral, os seus assessores, possa escolher os seus ajudantes, possa escolher toda a sua equipe, aí eu estou aqui fazendo a minha proposta para o dia 2 de dezembro. E eu falo isso, não é da boca para fora, não, porque em tudo que eu participei como gestor, né, tudo que eu passei como gestor, sempre foi esse o meu tratamento para os demais. Então, fico satisfeito e bastante contente e também agradecer a vocês por esse tempo que vocês estão aí. Obrigado. Professor Marcos, obrigada. Gostaria de externar meus agradecimentos a todos os candidatos e a forma como vocês se conduziram neste debate. Agradecer a todos aqui presentes e muito obrigada. Estamos dando por encerrado o nosso debate para reitor do Instituto Federal de Pernambuco. Bom dia a todos.